Este é o Giro Distrital, aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, Seminário Tarifa Zero, Câmara Legislativa é palco de debate sobre gratuidade no transporte público do DF. Defesa da saúde, projeto de lei prevê punições administrativas para quem agredir profissionais de saúde em trabalho. Dignidade para PCDs, projeto de lei quer garantir benefícios para quem nasce com fissura lábio-palatina. Trabalhando por todos nós, reportagem especial destaca impacto da atuação da CLDF na vida do cidadão. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa durante a última semana de abril. A operação do BRB para a compra de parte do Banco Master voltou a pautar debates na Câmara Legislativa no dia 29 de abril. De posse de um parecer produzido pela Procuradoria da CLDF, parlamentares de oposição sustentaram que a transação só pode ser feita após a aprovação de um projeto de lei tratando do tema. Ou seja, o negócio precisa ser autorizado pela CLDF. A Procuradoria do Governo do Distrito Federal fez um parecer raso, dizendo que não precisava passar pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nós estamos aqui agora com um parecer robusto da lavra da Procuradoria da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que tem bons procuradores, pessoas concursadas da mais alta qualidade e que produziram um parecer primoroso, mostrando que precisa sim passar pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Portanto, se o governo do Distrito Federal quer entrar nessa aventura de comprar um pedaço do Banco Master, tem que passar por aqui. O governo tem que mandar um projeto pedindo autorização da Câmara Legislativa e aí os deputados que votem arquem com a sua responsabilidade de querer autorizar esse negócio temerário. Mais cedo, os deputados Chico Vigilante e Gabriel Magno chegaram a se reunir com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir a operação. De acordo com os distritais, Galípolo garantiu que o caso será acompanhado de perto pelos melhores técnicos do Banco Central. Os recentes episódios de violência em UPAs do DF também geraram reações na sessão do dia 29. No último dia 27, pacientes depredaram a UPA de Ceilândia após a unidade restringir temporariamente o atendimento pediátrico. Os deputados distritais lamentaram a situação e se pronunciaram em defesa do fortalecimento da saúde pública do DF. A população do Distrito Federal tem razão e começou a se revoltar contra o descaso desse governo com a saúde, com a educação, com o meio ambiente, com as políticas sociais, presidente. O pessoal que tem atendido, por exemplo, nas UPAs, profissionais, enfermeiros, técnicos, médicos, a equipe multiprofissional tem apanhado na porta das UPAs. E isso é triste, porque o modelo do IGES, ele veio, não resolveu, mas eu não posso colocar no mesmo bolo a situação dos servidores, dos colaboradores que estão ali trabalhando e, inclusive, estão com medo de trabalhar. Eu estive essa semana já sabendo que muitos, inclusive da UPA da Ceilândia, várias UPAs já pediram, né, para sair, entregar os seus cargos, porque não se sente seguro para trabalhar. O deputado João Cardoso também foi à tribuna no dia 29. Ele defendeu a valorização dos educadores sociais voluntários que atuam nas escolas da rede pública do DF. Segundo o parlamentar, esses profissionais exercem a função de monitores de alunos com necessidades especiais, mas não contam com direitos trabalhistas. O parlamentar cobrou mais reconhecimento e melhores condições para a categoria. O direito deles é zero. E eles participam, inclusive, de um processo seletivo todo ano. Quando chega dezembro, gente, vocês estão almejando o cargo público, imagine, quando chega dezembro, bye, bye, tchau, não recebe nada. Quando volta de novo, que passam nesse processo seletivo, são contratados. E ficam ali. Se trabalhar, recebe. Se não trabalhar, não recebe. Atestado,
Nem sonhar. Direito trabalhista, zero. E nós fizemos audiência pública justamente para isso, para alertar o governo do Distrito Federal. Por quê? Eu digo para vocês, se hoje os educadores sociais pararem, a educação pública no Distrito Federal para. Eles são essenciais para as escolas. Líder do governo na CLDF, o deputado Hermeto subiu à tribuna para anunciar os planos do GDF de convocar todos os aprovados em concursos da área de segurança no DF. A previsão é de que somente neste ano sejam convocados 600 aprovados no concurso da Polícia Civil, 1.200 aprovados da Polícia Militar e 150 da Polícia Penal. Já o deputado Fábio Félix cobrou do GDF políticas habitacionais para as famílias que vivem em ocupações nos arredores da estação de Furnas, em Samambaia. Ele revelou ter visitado o local e encontrado moradores vivendo em condições precárias. Segundo o parlamentar, é urgente garantir moradia digna para essas pessoas. Me chamou muito a atenção essa visita e me trouxe uma preocupação enorme com a situação de moradia e dignidade daquelas pessoas. Eu tive em Furnas e talvez uma das mais dramáticas situações que a gente vivencia no Distrito Federal. A mesma cidade da festa do aniversário de Brasília de 65 anos de 15 milhões de reais, a mesma cidade que o BRB quer comprar o Banco Master por 2 bilhões de reais, é a cidade onde você tem mais de 200 famílias morando embaixo de cabos de alta tensão há mais de 20 anos, onde as pessoas tomam choque diariamente, onde as pessoas não têm banheiro dentro de casa para fazer as suas necessidades, onde eles não sabem em que lugar na fila da CODAB eles estão, com direito à moradia, onde muitos deles não têm acesso aos benefícios de assistência social, onde o Estado praticamente não chega, e é óbvio que ele não chega de forma adequada. A reclamação é generalizada. No cotidiano da cidade, o transporte público sustenta a mobilidade de milhares de pessoas. Há anos, na Câmara Legislativa, ecoou um sonho: transformar o direito de ir e vir um bem universal, livre, gratuito e acessível a todos. Em março deste ano, o GDF deu um passo importante nessa direção. Com o programa Vai de Graça, desde o dia 1º de março, o transporte público tornou-se gratuito aos domingos e feriados. A medida contempla ônibus, BRT e metrô. Segundo dados do próprio governo, houve um aumento de pelo menos 50% na procura pelo serviço de transporte nesse dia. Uma prova de que a tarifa zero é uma demanda necessária para a população do DF. Durante seminário na Câmara Legislativa, foi apresentado o esboço de um projeto de lei que aponta como tornar a gratuidade no transporte público uma realidade. A minuta prevê a implementação progressiva da tarifa zero, começando pelas regiões de maior vulnerabilidade social, além de sugerir fontes de custeio, como receitas de multas de trânsito e publicidade nos ônibus e terminais. O evento, que reuniu líderes de movimentos e especialistas, foi promovido pela Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, que defende a tarifa zero como um direito social. A proposta quer transformar o que hoje é privilégio de poucos em direito de todos. O desafio é grande. A estimativa é que o custo dessa gratuidade alcance o valor de até 4 bilhões de reais por ano. Mas para quem defende a tarifa zero, a pergunta que fica é outra: quanto custa deixar a população sem acesso pleno à cidade? Você tem, em média, nas cidades, 30% de uma população que não acessa o transporte porque a tarifa inibe. Ela economiza, ela vai pensar se ela vai naquele lugar ou não, porque ou ela está na informalidade, está desempregada ou não tem uma renda que possa gerar essa perspectiva. E quando tem a tarifa, ou quando ela usa isso, impacta 15% no seu orçamento familiar. Então, de fato, a tarifa ela é estratégica. Então, botar essas pessoas para circular é colocar elas para acessar mais serviços públicos, serviços de educação, mais acesso à cultura, ao lazer, gerar uma economia local muito mais forte, garantir que esse serviço não seja para um pêndulo casa-trabalho, né, que aí fica restrito àqueles que estão na formalidade do trabalho, mas a todas aquelas pessoas que podem usufruir conhecimentos e tecnologias a partir do transporte. Então ele é um direito constitucional. E a tarifa inibindo, enfim, e obviamente vamos discutir os cálculos. Nós já estamos vendo aqui pelos estudos que
a questão não é se é caro ou é barato, é que é possível fazer a partir de uma decisão política orçamentária dentro da gestão. O subsecretário de Transporte e Mobilidade do GDF apontou desafios para a implementação do projeto, como a integração com os usuários de transporte do entorno. Isso pode causar um desequilíbrio nos nossos empregos, né? O servidor do Distrito Federal, o colaborador, vai estar trabalhando aqui no Distrito Federal para o empregador com custo zero de transporte. E os nossos vizinhos aqui do lado pagando R$ 11,00 para ir e R$ 11,00 para voltar. Quem é o empregador em sã consciência que estaria contratando uma mão de obra como essa? Então, isso é uma discussão que já está acontecendo com relação à implementação de um possível subsídio para o nosso transporte semi-urbano do entorno. Para os defensores da proposta, que já é uma realidade em diversas cidades brasileiras, o desafio é reorganizar as prioridades orçamentárias, sem perder de vista que o acesso ao transporte é um direito e não um privilégio. Quando a gente pensa em tarifa zero e sobre o sistema de transporte público no Brasil, acho que a gente tem que olhar primeiro da perspectiva que há uma cultura dentro da administração pública e das políticas públicas no Brasil de não investimento de recurso público para o transporte. Tanto é que quando a gente olha então para todas as cidades que fazem tarifa zero no Brasil, 90% delas aí gastam menos que 2% do orçamento anual de cada uma dessas prefeituras para fazer tarifa zero. E aí no meu trabalho de mestrado lá na Universidade de Oxford, o que eu identifiquei em modelos de estimativa é que essas cidades elas gastam mais transportando lixo do que pessoas gratuitamente. Então acho que isso posiciona de forma muito direta o lugar que o Estado brasileiro está posicionando o transporte público, que é um serviço público e deveria ter investimento público. Então parte do meu trabalho hoje na GV Cidades, que é a organização que eu sou diretor, é justamente mostrar para os prefeitos e vereadores que não é que a tarifa zero é cara, é que a gente não está colocando o transporte público como uma política prioritária que determina o acesso a diversos outros direitos. Especialistas presentes no seminário também defenderam mudanças nos contratos com as empresas de transporte, para que a remuneração seja baseada no número de viagens e não na quantidade de passageiros. O projeto da tarifa zero ainda está em fase de construção, mas marca um avanço importante nas discussões. A expectativa é que a proposta avance para análise e votação nos próximos meses. Há 3 anos, esta enfermeira foi agredida por uma paciente dentro de uma unidade de saúde de Ceilândia. A mulher queria renovar uma receita médica controlada, mas a profissional informou que não era possível, já que a unidade não contava com médico há cerca de 1 ano e meio. Como resposta, recebeu socos e chutes da paciente. Quando eu fui tentar explicar para ela, ela me agrediu com um celular no rosto, que quase quebrou o meu osso, fiquei com o rosto bem machucado. Os casos de agressão física não são isolados. O meu, inclusive, teve uma outra de uma colega aqui da UBS em que eu estou hoje. Ela acabou de sair, acabou de ser removida para uma outra UBS por conta de ameaça de paciente. A paciente invadiu a sala, tentou machucá-la e por esse motivo ela saiu. Casos como esses têm sido cada vez mais frequentes. As entidades de classe apontam uma verdadeira onda de violência contra profissionais da saúde no ambiente de trabalho. De acordo com pesquisa do Conselho Federal de Enfermagem, cerca de 70% dos profissionais da área foram vítimas de violência em serviços de saúde. No DF, um levantamento do Conselho Regional de Enfermagem mostrou que 834 trabalhadores já sofreram algum tipo de violência. 644 sofreram humilhação, 589 foram xingados, 488 foram ameaçados, 85 foram empurrados, 40 levaram tapa, 26 levaram soco, 9 tiveram cabelo puxado e 135 sofreram outros tipos de agressão. Para coibir situações como essas, o deputado distrital Jorge Viana apresentou um projeto de lei na CLDF com o objetivo de endurecer as penas contra os agressores. A proposta cria punições administrativas para quem atacar a integridade física e a honra de profissionais de saúde, tanto em unidades públicas como particulares. Uma onda crescente de pessoas que estão simplesmente atribuindo o mau serviço da saúde a nível nacional aos profissionais, sabe? Parece que se tornou uma coisa comum, né, as pessoas agredirem os profissionais na sua atuação. Ora, não tem sentido você agredir uma pessoa que está ali para poder ajudar.
Lógico que a gente reconhece que o serviço não é tão eficiente, mas isso não pode ser descarregado em quem está trabalhando. A iniciativa prevê o pagamento de multa de R$ 2 a R$ 20 mil, de acordo com a gravidade da agressão, e a proibição de participação em concursos públicos e em licitações por até 5 anos, além da inclusão em um cadastro distrital de agressores de profissionais de saúde. De acordo com a deputada federal e diretora do COFEM, enfermeira Ana Paula, iniciativas como a do deputado Jorge Viana vão ao encontro das ações das entidades representativas. Nós tivemos um grande aumento de denúncias. Geralmente essas denúncias são recebidas pelos conselhos regionais e são pactuadas com a gente uma ação em conjunto e organizada com o Conselho Federal. Nessa mesma perspectiva, o deputado Jorge Viana também apresenta um projeto endurecendo mais as penalidades, as sanções que essas pessoas que estão cometendo violência contra esse profissional no exercício da enfermagem possam ser punidas e para que a sociedade também veja que é um crime com uma penalidade, inclusive, bem alta, cometer esse tipo de ilícitos contra esses profissionais. Para profissionais como a Débora, além da punição, é preciso o desenvolvimento de políticas públicas pelo Estado para resolver esse problema de falta de estrutura nas unidades de saúde, que afeta tanto os trabalhadores como os pacientes. As agressões verbais aqui, elas são bem corriqueiras. Os pacientes se veem desassistidos e tentam descontar na primeira pessoa que encontram, que somos nós que estamos na linha de frente. O que eles não entendem é que nós estamos ali para amortizar, para tentar amenizar a falta desse profissional médico, para tentar dar o suporte necessário. Quando eles pensam que são vítimas, nós também somos vítimas dessa situação. No caso como o meu e como outros vão continuar acontecendo. Enquanto não houver políticas públicas, reais, que invistam na gente, que invistam em estrutura, que invistam em profissional médico, isso vai continuar acontecendo. Lucas tinha apenas 3 meses de vida quando passou pela primeira cirurgia para fechar o lábio superior. Ele nasceu com uma malformação chamada fissura lábio-palatina, que é quando o lábio ou o céu da boca não se fecham completamente durante o desenvolvimento do bebê no útero. Os pais descobriram o problema durante a gestação. Assim, logo que nasceu, os tratamentos para que Lucas tivesse mais qualidade de vida começaram. Ele já passou por 3 cirurgias e hoje a rotina semanal conta com sessões de fonoaudiologia, psicologia e tratamento com aparelho dentário. Teve a questão da alimentação, da fala, que também é um pouco mais anasalada, é otorrino, por conta da audição. Tudo isso meio que gera um tratamento um pouquinho mais longo. Deus criou a terra Mas, além de todos esses desafios, os rumos da vida acabaram levando essa família para um ainda maior. O desafio é um pouquinho maior porque em 2021 nós perdemos a minha esposa e a mãe do Lucas, vítima de um câncer. Então, essa carga ficou só para mim, em levar o Lucas para os tratamentos, É um tratamento multidisciplinar, onde conta com fonoaudiólogos, psicólogos, otorrino. No Brasil, estima-se que 1 a cada 650 bebês nascidos vivos tenham a fissura lábio-palatina, o que totaliza cerca de 320 mil pessoas vivendo com essa condição. Isso gera a necessidade de políticas públicas para amenizar os impactos dessa má formação. A má formação de lábio e de palato é a mais comum que afeta o rosto do ser humano. Quando acomete e há essa falha de fusão desse tecido embrionário, pode afetar o lábio apenas, pode afetar o lábio e o palato, trazendo consequências graves para o bebê, consequências extremamente complexas, por exemplo, a amamentação é uma delas quando compromete o palato, a questão da dentição, a questão da audição, mastigação, fonação. A falta do tratamento adequado e contínuo pode trazer sequelas para a vida da pessoa.
Foi por isso que o Ítalo resolveu lutar para que a fissura lábio-palatina entre no rol de deficiências e traga benefícios para as famílias que vivem a mesma situação que ele aqui no Distrito Federal. O tema foi acolhido pelo deputado Roosevelt, que propôs projeto de lei em tramitação na Câmara Legislativa para tornar a fissura lábio-palatina um tipo de deficiência. As pessoas com fissura lábio-palatina, elas têm dificuldade estéticas, dificuldades no desenvolvimento da voz, na deglutinação, consequentemente na digestão de alimentos, na interação social também. Então, a gente incluí-la como pessoa com deficiência vai lhe dar algumas prerrogativas de modo a compensar despesas e desvantagens que ela vai ter na sociedade. Tendo essa lei, a gente vai conseguir cobrar mais do Estado sobre uma atenção maior aos fissurados, né? Aprovado, 21 votos. Cada lei ou norma aprovada na Câmara Legislativa tem um impacto direto na vida de quem mora no DF. Mas por trás dessas decisões há estudos e muitos dados para garantir mais transparência no trabalho dos deputados e permitir que o cidadão exerça o controle social, acompanhando de perto as ações parlamentares. Fomos até a Secretaria de Educação para entender na prática como funciona o acolhimento de crianças migrantes internacionais nas escolas públicas do DF. Em 2024, 256 crianças estrangeiras de 0 a 4 anos estavam matriculadas na rede. Uma lei aprovada pela Câmara Legislativa serviu de base para a criação da Portaria número 94, que regulamenta essa política de acolhimento. Essa implementação de uma política de acolhimento, ela está em consonância com essa lei distrital, que orientou, norteou para que essa política acontecesse. A gente consolidou essa política em 2025 com a publicação da Portaria 94 por meio aqui da Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral. A Secretaria tem implementado diversas ações voltadas ao acolhimento de migrantes internacionais. Uma das iniciativas foi a criação de um caderno pedagógico com orientações e dados para apoiar o trabalho de educadores no atendimento a essa população. Esse caderno traz dados específicos de números de migrantes em cada regional de ensino, para que a regional possa visualizar não só o número de migrantes da sua regional, como também em quais etapas e modalidades esses estudantes se encontram, se mais nos anos finais, se mais no ensino médio, para que essa atuação seja mais profícua, mais eficaz. A aplicação dessa lei é só um exemplo prático. Todos os anos, a Câmara Legislativa faz um estudo estatístico organizado pelo Núcleo de Informatização da Legislação, órgão da Secretaria Legislativa subordinado à presidência da Casa. As informações são reunidas no sistema Legis e mostram as ações de atualização e inovação das leis ao longo dos anos. Da legislação produzida em 2024, os resultados mostram 272 leis ordinárias, 14 complementares, 105 decretos legislativos, 4 emendas à lei orgânica, 13 resoluções, 1.333 decretos do GDF. Essas medidas impactam diretamente a vida da população em áreas como saúde, educação, transporte e segurança. Nós estamos usando todos os instrumentos, criando núcleos para que a gente possa fazer essa avaliação e apresentar para a população normas que sejam concretas, que posteriormente não tenham a sua validade questionada pelos órgãos fiscalizadores. Enfim, isso a gente faz para dar maior segurança e garantia dos direitos das pessoas. Como explica esta servidora, que é uma das responsáveis pelo estudo, a escuta ativa da sociedade tem sido fundamental para que essa produção aconteça de forma efetiva. A casa ela tem se consolidado, tem investido nisso, que é em ser uma casa
democrática, transparente. Então, a participação da sociedade civil só enriquece os debates e vai ampliando cada vez mais essa ideia da transparência, da democracia, com esses projetos ficam mais amadurecidos. O estudo do Núcleo de Informatização da Legislação da CLDF também identificou que nos últimos 4 anos, apenas 4,26% das normas aprovadas pela Casa foram consideradas total ou parcialmente inconstitucionais. Esse resultado positivo reflete o investimento da Câmara Legislativa em ações como a qualificação dos servidores, o incentivo à participação da sociedade e o acompanhamento jurídico permanente durante o processo legislativo. O que se aprova aqui tem a garantia de execução, já que os questionamentos são muito poucos. Lembrando também, e isso é importante frisar, que desses 4,26%, boa parte, apenas os artigos são questionados, não é a lei inteira. Então a lei continua valendo plenamente. E o resultado dessa profissionalização do corpo técnico, da participação da sociedade civil, o próprio acompanhamento jurídico preventivo dentro da casa, tudo isso, a comunicação entre os setores, tudo isso é que tem lá na ponta aparecido com esse grande avanço técnico na casa, com a inconstitucionalidade das leis que tem caído cada vez mais. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.